Símbolos existem em todas as culturas e são responsáveis por uma boa parte do que temos em nosso imaginário. Logomarcas, letras e outras imagens são frequentemente usadas por marcas, empresas e instituições. No entanto, conspiracionistas acreditam que grande parte desses símbolos, para não dizer todos, são criados e manipulados por uma ordem mundial secreta. Nesse vídeo, vamos desvendar a linguagem dos Illuminati. A Ordem dos Iluminados, ou Illuminati, foi uma sociedade secreta formada na Baviera, uma região que hoje faz parte da Alemanha. A ordem existiu de 1776 a 1785. Seus membros, originalmente, se referiam a si próprios como perfectibilistas. O grupo foi inspirado em ideais iluministas e fundado pelo professor de direito canônico Adam Weishaupt. O acadêmico queria promover a razão e a filantropia em oposição à superstição e à influência religiosa da sociedade. Weishaupt buscava mudar a forma como os estados eram governados na Europa. E para isso ansiava por remover a influência da religião no governo e dar ao povo uma nova fonte de iluminação. A primeira reunião dos Illuminati aconteceu em uma floresta, perto da cidade alemã de Ingolstadt, em 1º de maio de 1776. Lá, 5 homens estabeleceram as regras que orientariam a ordem. Com o tempo, os objetivos do grupo se concentraram em influenciar decisões políticas e mudar instituições como a monarquia e a igreja. Posteriormente, alguns membros se juntaram aos maçons, a fim de recrutar novos membros. O símbolo escolhido para representar o grupo foi a coruja de Minerva. Minerva era a deusa romana da sabedoria, contraparte da deusa grega Atenas. A coruja representava as deusas e seus ideais. Com o tempo, como os Illuminati também recrutaram maçons, os grupos passaram a ser constantemente confundidos um com o outro. Para se juntar aos Illuminati, você precisava ter o consentimento total dos outros membros, além de ter riqueza e uma reputação boa vinda de uma família considerada adequada. Dentro da ordem, havia um sistema hierárquico. Os integrantes entram com um grau de novato. Após algum tempo, graduam-se como Minerval e, por último, Iluminado Minerval. Essa hierarquia era a original, mas posteriormente tornou-se mais complexa. A nova configuração exigia 13 graus de iniciação para se tornar um membro. Mais tarde, veremos que isso se reflete em alguns símbolos. Os Illuminati tinham rituais, mas o que realmente acontecia nessas cerimônias é praticamente desconhecido. Os membros usavam pseudônimos para manter suas identidades em segredo. Graças a documentos secretos apreendidos, hoje sabemos como os novatos conseguiam passar para um nível superior dos Illuminati. Eles precisavam produzir um relatório sobre todos os livros que possuíam e, além disso, tinham que listar seus pontos fracos e revelar o nome de seus inimigos. A partir daí, sacrificava interesses pessoais em prol do bem da sociedade. Por incrível que pareça, o símbolo do olho que tudo vê, o chamado olho da providência, não era usado originalmente pelos Illuminati. O triângulo com um olho dentro aparece em igrejas ao redor do mundo. O símbolo, na verdade, é associado à maçonaria. Porém, foi também conectado aos Illuminati como um símbolo do controle e vigilância do mundo pelo grupo. Logo mais, ao falarmos de mais símbolos, falaremos um pouquinho mais sobre ele. Algumas pessoas acreditam que os Illuminati controlam o mundo hoje. Segundo essa tese, eles seriam tão discretos que conseguiriam ter todo esse poder sem que as pessoas se dessem conta disso. Como muitos membros da ordem se misturaram aos maçons e vice-versa, é difícil julgar com exatidão o tamanho do sucesso dos Illuminati. A maioria dos historiadores acredita que o grupo original conseguiu apenas uma influência moderada e que atualmente sequer existem, quanto mais terem um controle global. Em 1784, Karl Theodor, Duque da Baviera, proibiu qualquer tipo de sociedade que não fosse autorizada por lei. No ano seguinte, aprovou que os Illuminati deveriam ser extintos. Durante a prisão de membros suspeitos, documentos comprometedores que defendiam ideais como ateísmo e atentados contra a própria vida foram encontrados. Por isso surgiu a crença de que o grupo
era uma ameaça para o Estado e para a Igreja. Depois disso, a ordem se extinguiu, apesar de alguns ainda acreditarem que existe. Em 1797, o padre jesuíta Augustin Barruel sugeriu que as sociedades secretas como os Illuminati haviam liderado a Revolução Francesa. O padre é considerado o pai da antimaçonaria. George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, escreveu uma carta no ano seguinte dizendo que a ameaça dos Illuminati tinha sido derrotada. Esses fatos deram inspiração para teorias de que a ordem ainda existe. Livros e sermões continuaram aparecendo durante muito tempo. O terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, foi até mesmo acusado falsamente de ser um membro da ordem. A ideia dos Illuminati dominarem o mundo nunca desapareceu. E ainda circulam várias narrativas dentro da cultura popular. Em 1963, um texto chamado Principia Discordia foi publicado. O documento promovia um sistema de crenças alternativo conhecido como discordianismo. O conteúdo pregava a anarquia e a desobediência civil. No entanto, o discordianismo disseminava informações falsas e espalhava o caos. Alguns seguidores da causa enviaram cartas falsas a revistas afirmando que diversos eventos importantes seriam obra dos Illuminati. Entre eles, o assassinato do presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. O escritor Robert Anton Wilson, um dos seguidores, publicou um livro com Robert Scheer. O texto, chamado The Illuminatus Tripology, tornou-se um sucesso e inspirou todo um novo gênero de ficção baseado em conspirações. Obras do escritor Dan Brown, como Anjos e Demônios, beberam e muito dessa fonte. Nessas obras, os Illuminati estão ligados ao satanismo e a outros ideais que estavam extremamente distantes dos objetivos do grupo bávaro original criado no século XVIII. Portanto, houve uma certa deturpação da figura dos Illuminati ao longo dos séculos. Alguns acreditam na teoria de uma nova ordem mundial e que um grupo de elite global estaria tentando governar o mundo. Além de vários presidentes dos Estados Unidos, várias estrelas pop foram acusadas de serem membros da ordem. Beyoncé e Jay-Z são exemplos. Todos negam as acusações. Vamos lá. Falamos então dos diversos símbolos espalhados por aí que manipulam nossas mentes e supostamente seriam dos Illuminati. Além dos símbolos mais óbvios, existem outros que usam de ideais ocultos de formas veladas. Talvez sua marca favorita seja um exemplo e você nem sabe. Vamos falar primeiro dos símbolos que são comprovadamente pertencentes aos Illuminati. O primeiro é a pirâmide. Havia uma estampada no carpete da sala onde os minervais da Baviera se reuniam. Em cada lado apareciam as letras D e P. Essas iniciais relembravam a frase Deus está por perto, em latim. A pirâmide e o olho da providência são símbolos usados no grande selo dos Estados Unidos. O selo é usado para a autenticação e é impresso em papel moeda no país. É possível notá-lo na nota de $1. Preste atenção. Na cédula, a pirâmide tem 13 níveis. Os andares, supostamente, representam as 13 linhagens familiares que descendem dos Illuminatis originais e que hoje dominam o mundo. Além disso, relembram os 13 graus da iniciação para se tornar um membro. A pirâmide geralmente não aparece completa, o que indica que a seita ainda não atingiu todos os seus objetivos. Pirâmides são extremamente comuns em símbolos e logos no mundo inteiro. Marcas como Air Jordan, Adidas, Toblerone e Adobe utilizam imagens que se assemelham de alguma forma a uma pirâmide. Bom, o próximo símbolo já confirmado é até mesmo mencionado aqui, a coruja de Minerva. A coruja significa sabedoria e alerta permanente. Ela era essencial para os bávaros, pois aparecia nos medalhões dos minervais e dos Illuminati Minor. A ave também é o símbolo do Bohemian Grove. Caso não saiba, esse é um acampamento extremamente singular que acontece lá na Califórnia. Bohemian Grove pertence a um clube privado de homens sediado em São Francisco, conhecido como Bohemian Club. Em meados de julho de cada ano, o acampamento hospeda, por 2 semanas, alguns dos homens mais poderosos do mundo. Desde 1899, atende apenas com os membros masculinos do Bohemian Club
que são recrutados principalmente da elite política, econômica e artística, e, óbvio, da mídia dos Estados Unidos, para um retiro de 14 dias. Vários músicos pertencem ao grupo, mas autoridades e líderes de todos os Estados Unidos também são membros. Existe uma imensa coruja no lugar e eventos e encenações estranhas costumam acontecer por ali. O acampamento teria sido onde Richard Nixon teria fechado um acordo com Ronald Reagan para lhe passar a presidência dos Estados Unidos, de acordo com uma teoria da conspiração. Famosas marcas atuais possuem corujas como símbolo, e uma das mais importantes é o Duolingo, o aplicativo para celular que contribui para o aprendizado de línguas estrangeiras. O fato de ser algo com objetivos linguísticos internacionais aponta um pouco para a questão de dominação global dos Illuminati. A Universidade Atlântica da Flórida também se utiliza da figura da coruja. O site de restaurantes Hooters e o site de viagens TripAdvisor também são exemplos. O crânio humano era outro símbolo dos Illuminati. Para se tornar regente, o candidato deveria entrar em uma sala onde havia um esqueleto, uma coroa e um cetro. Era preciso responder se o corpo era de um rei, de um nobre ou de um mendigo. O ritual enigmático servia para lembrar o aspirante de sua própria mortalidade. A Sociedade Secreta Estudantil Skull and Bones também usa o crânio como emblema. A ordem foi fundada em 1832 e introduzida na Universidade Yale por William Huntington Russell e Alphonso Taft, em 1833. A Skull and Bones tem grande influência política. Em 2004, nas eleições presidenciais americanas, os dois candidatos disseram ser da Sociedade Secreta. George Bush assumiu publicamente ser um membro da Skull and Bones, assim como seu adversário, John Kerry. Na maçonaria, o crânio aparece no tapete do maçom mestre. O fogo era um símbolo da ordem original. Weishaupt era fascinado pelo zoroastrismo, a religião persa, que se utilizava muito da figura das chamas e das labaredas. Assim, há muito vermelho na iconografia Illuminati. E não por acaso, a Estátua da Liberdade, criada pelo maçom Frederick Bartholdi, carrega uma tocha. Para os conspiracionistas, a chama representa o estabelecimento da nova ordem mundial. Seria uma espécie de réplica da tocha olímpica, que sempre é acesa, para simbolizar o início de uma nova competição. Atualmente, várias marcas famosas se utilizam do fogo em seus símbolos. Muitos times contam com chamas em suas marcas. O Banco Santander, o Tinder e o navegador Mozilla Firefox são bons exemplos de grandes instituições com chamas que lembram os Illuminati em seus símbolos. O próximo é um símbolo não confirmado da maçonaria. Como já falamos, o olho da providência não era utilizado por eles originalmente. Originalmente um emblema cristão, o olho que tudo vê tem sido usado em pinturas para representar a vigilância de Deus sobre a humanidade. No século XVIII, começou a ser usado de novas maneiras. Um exemplo é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de Jean-Jacques François Le Barbier, uma versão ilustrada do documento de direitos humanos aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte de França em 1789. Nesse caso, indicava um instrumento que representava o policiamento de uma nação que havia se tornado uma democracia. Não há uma ligação oficial entre o olho que tudo vê e os Illuminati. A conexão atribuída a eles provavelmente se deve ao fato de que o grupo original compartilhava semelhanças com os maçons que usavam a imagem. Na maçonaria, o olho é um lembrete de que o grande arquiteto do universo observa tudo o que fazemos. O olho está na nota de $1, que traz a inscrição 1776, ano da independência dos Estados Unidos. Coincidentemente, o ano é o mesmo da fundação dos Illuminati da Baviera. Porém, um grupo preferiu usar outro ícone, um círculo com um ponto dentro. Fritz Arzt Springmeier é um autor americano de literatura de teoria da conspiração. Escreveu vários livros alegando que uma elite global que pertence a linhagens satânicas está conspirando para dominar o mundo. Ele descreveu seu objetivo como expor a agenda da nova ordem mundial.
O conspirólogo teorizou sobre as 13 famílias e afirma que os Iluminados têm um programa mundial de controle mental chamado Monarca. Ele é ativado por imagens de borboletas monarca, mas também por gatos, zebras, portas e até janelas. Segundo Springmeier, mais de 2 milhões de norte-americanos já foram escravizados por esse sistema. Obeliscos, supostamente, são símbolos dos Illuminati. Mais de 9.000 maçons estavam presentes na inauguração da versão construída na capital dos Estados Unidos, Washington. O monumento está no cruzamento das linhas que ligam a Casa Branca aos 3 maiores monumentos políticos da cidade. Esse tipo de obra existe em todos os grandes centros de poder do mundo. Você pode encontrá-los em Nova York, Londres, São Paulo, até no Vaticano. Porém, historicamente, há poucas ligações entre a ordem original de Weishaupt e os obeliscos. Ainda assim, existem as teorias. Uma delas diz que a origem do grupo está relacionada a Satanás. Por extensão, há quem acredite que o número 666 é idolatrado entre os Iluminados. O número 666 está presente no livro de Apocalipse da Bíblia e está relacionado à besta. O número foi supostamente identificado em diversos filmes, videoclipes e logos de empresas que seriam da nova ordem mundial. O próprio Google Chrome seria uma menção ao número, como mostra essa imagem. A marca Monster é outra associada. As 3 pernas da letra M do logo parecem a letra hebraica Vav. O Vav também era o símbolo usado para indicar o número 6. Portanto, M do Monster seria um 666, velado. O nome da empresa de televisão Fox também é associado. F é a letra número 6 do alfabeto. A letra O é a letra 15. Os algarismos somados dão 6. E o mesmo acontece com o X, que é a letra 24 do alfabeto. Por fim, o último símbolo é o pentagrama. Em 1791, o presidente George Washington acionou Pierre Charles L'Enfant, um maçom, para fazer o projeto da capital do país. A cidade herdaria o nome do presidente. Se você observar o mapa da cidade, dá para notar uma versão do pentagrama de cabeça para baixo. Isso reforçou a associação desse símbolo de proteção, também usado por satanistas, aos Illuminati. Esses são alguns dos símbolos usados e associados a essa ordem secreta. Sabemos que muitas outras logomarcas e marcas ao redor do mundo possuem imagens parecidas por pura coincidência. No entanto, a possibilidade de diversas instituições estarem ligadas a essa nova ordem mundial através desses símbolos é uma questão intrigante. Para os conspiracionistas, está tudo interligado. Porém, ainda precisamos de mais provas para considerarmos tudo isso que eu falei uma verdade. Até a próxima.